Uma igreja rica, tem ouro e tem prata, mas não levanta ninguém. Mas não ergue ninguém. Na época de Pedro era uma igreja pobre, não tinha ouro nem prata, mas levantava as pessoas, porque tinha o Espírito Santo com ele. Hoje é uma igreja rica, grandes instituições, mas não levanta ninguém. Porque ainda estamos adorando uma falsidade de falsos adoradores. Na época de Jesus, as pessoas, quando os discípulos disseram assim para Jesus, quando ele se encontrou com aquele jovem rico, e que o jovem rico então saiu largou Jesus falando sozinho, e Jesus falou assim: é impossível realmente um rico se salvar. E aí os discípulos fizeram uma pergunta que me deixou intrigado, e aí eu fui então dar uma pesquisada para saber por que fizeram essa pergunta para Jesus. Eles disseram assim: Senhor, se o rico não vai se salvar, e nós? Essa foi a pergunta dos discípulos. E nós, que somos pobres? E aí eu fiz algumas pesquisas da pergunta e eu descobri por que os discípulos fizeram essa pergunta. Sabe por quê? Ela não adianta. Vou contar uma coisa para vocês. Na época de Jesus, dentro do meio judaico, só era considerado religioso e salvo os ricos. Quanto mais fortuna você tinha, mais você está qualificado para o céu. Quando Jesus disse para aquele rico que ele era impossível para o céu, você falou: então se ele não for, então não vamos. Ninguém vai. Você se lembra dessa pergunta que se fizeram para Jesus? Senhor, se o rico não vai, quem vai? Porque só os ricos vai para Jesus estavam qualificados para ir para o céu. Os pobres estavam perdidos. Esse é o mal, acabou. Já pensou aqui na igreja? Quantos estavam perdidos? Nós temos mania de às vezes, qualificar quem é mais rico e quem é mais pobre da igreja. Não é? Até hoje existe isso nas igrejas. Quem é mais rico está tendo de um jeito. Quem é mais pobre está tendo de outro jeito. Essa é uma ideia judaica da época de Jesus. É tanto que os próprios povos de Deus faziam seu povo de escravo. Porque eles julgavam que esse é um pobre, esse não vai para o céu. Pobreza, na época de Jesus, era sinônimo de perdição. E aí Jesus falou assim: estão indo errar no templo? Não gosta de ninguém, não gosta dos pobres, estão lá adorando, dizendo que são verdadeiros. Tudo falso adoradores. Igreja bonita e grande, mas cheia de falsos adoradores. Mas vai chegar uma época em que Deus vai encontrar o seu povo verdadeiro, adoradores verdadeiros, que adorem em espírito e em verdade, independente de quem quer que seja, rico ou pobre. O que te motivou a trazer aqui a igreja? A pessoa de Deus? Ou porque você simplesmente frequenta uma igreja? Ou porque simplesmente teu amigo está aqui? Ou porque simplesmente eu já estou acostumado com isso, não posso fazer nada, então eu vou para a igreja. Esse é o motivo que trouxe para a igreja? Se esse é o motivo que me trouxe à igreja hoje, eu sou um falso adorador. A minha adoração não está valendo de nada. Longe, você está me honrando com a boca, mas longe de mim. A adoração está aqui e aqui. O fato de eu estar agora presente na igreja não quer dizer que eu estou adorando a Deus. O fato de eu estar aqui agora na igreja não quer dizer que eu estou adorando a Deus. Possa ser que eu esteja aqui, corpo presente, minha mente e coração está longe daqui. Aliás, tem alguns que estão até dormindo. Eu estou vendo alguns aqui até dormindo. Não está nem me ouvindo. Cuidado, você pode perder a anotação do anjo. O anjo não anota, não carimba você dormindo. Eu vi que alguns aqui acordaram, despertaram. Eu mesmo, o Gideon que está aqui, está falando. Tá? Quando eu venho à igreja, eu venho para adorar a Deus em espírito e verdade.
Quando eu venho à igreja, eu não venho para pegar e receber nada. Eu venho à igreja trazer e dar. Eu dou meu louvor e minha gratidão. Presta atenção numa coisa. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Louvo a Deus pelo que Ele faz. Leve isso com você. Adoro a Deus em espírito e em verdade pelo que Ele é. Ele é merecedor, independente de qualquer coisa. Ele é merecedor da minha adoração. E eu dou meu louvor a Deus pelo que Ele faz por mim, e fez, e promete fazer. Esses são os dois motivos que eu venho à igreja adorar a Deus. Mais nada. Independente se eu tenho cargo ou não, independente se eu estou há muito tempo na igreja, os dois motivos. Pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Se esse é o motivo que te traz à igreja, você é um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Mas não. Senão, eu vou continuar sendo um falso adorador. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, mas o centro da adoração estava lá. E Jesus falou: não. Aqui está cheio de falsos adoradores. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é naquele tempo bonito que está o exemplo de adoração. Deus também hoje ainda está procurando seus verdadeiros adoradores. Ele está procurando. Pode ser você. Você pode ser. Você pode estar dentro dos verdadeiros adoradores. Se você está entre os falsos adoradores, saia dessa equipe, procure viver uma vida digna da presença de Deus. Se você foi marcado um horário, cumpra esse horário. A verdadeira adoração a Deus não começa quando eu estou aqui na igreja. A verdadeira adoração a Deus começa quando eu saio de casa. Meu espírito já está preparado. Quando eu estou em casa, me preparando para vir à igreja. Agora, quando eu me preparo de qualquer jeito, eu chego qualquer hora na igreja. Quando você tem uma audiência no fórum, está marcado 11 horas. O que é aconselhado a você, a teu advogado, para chegar no fórum? Mais ou menos uma hora antes, não é isso? E você chega. O juiz é mais importante que Deus. Deus é tão desprezível assim, que eu não levo a sério o encontro com Ele. Deus não merece uma atitude de pontualidade da minha parte. Eu desprezo. Chegou a hora que quero. Quando eu sou um falso adorador, eu chego a hora que eu quero, porque eu não tenho. Mas quando eu sou um verdadeiro adorador, minha preocupação é a hora que Deus quer. Eu vou estar lá. Vou cumprir meu horário. Eu tenho que cumprir meu horário. No serviço, chegue 2, 3 dias atrasado. Você não leva uma advertência? Se você tem um posto maior, você tem que dar exemplo para os outros, não pode chegar atrás. Você sempre chega na hora certa. E aí você fala assim: eu vou perder meu emprego se eu chegar atrasado? Tem mais gente querendo o meu lugar? Lá mesmo da firma, tem gente querendo o meu lugar. Então tem que chegar sempre para dar um exemplo. Por que Deus não merece essa confiança também? Essa determinação de cumprir o horário? Chegar na hora certa. Como é que um verdadeiro adorador chega aqui sábado de manhã na igreja? Na hora da chamada da escola sabatina, ele disse que não estudou a lição. Estudei não, não tive tempo essa semana. Que espírito de adoração está na igreja? Desprezível. Para mim, tanto faz quanto fez. Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Não simplesmente gente que frequenta a igreja. Frequentar a igreja, está cheio de gente frequentando a igreja. Mas Deus quer ver os verdadeiros adoradores frequentando a igreja. O apóstolo Paulo teve uma tremenda dificuldade com a igreja de Corinto. O pessoal lá era bagunceiro demais. Fazia tudo errado, tudo de qualquer jeito. Tudo bagunçado. A ponto de até na Santa Ceia, cada um levava o seu prato. Na Santa Ceia, cada um levava o seu prato. E ali, reunia aqui, cada um no seu canto. Ou já que tem a família dele, ou tem a família. As famílias reuniam no canto. Cada um ia comer sua Santa Ceia. E se um comesse mais que o outro, não gostava. Comeu mais do que eu. Era um rito sagrado, mas fazia essa bagunça. Cada um queria comer mais que o outro. Olha o tipo de adoração que eles faziam. Brigando pela comida. Na hora da Santa Ceia. Eram os adoradores que tinham igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo escreveu: não é assim. Façam as coisas com ordem e com decência. Se querem comer e beber, comam em casa. Mas com as coisas de Deus não se deve fazer bagunça. De qualquer jeito, porque eu quero, eu mando aqui. Ordem com decência. Deve-se fazer as coisas para Deus. Não é porque eu quero. Existem coisas que mesmo eu não querendo, às vezes eu não quero aquilo que eu queria, mas é o melhor para a igreja e para Deus. Eu tenho que aceitar. Quantas pessoas na igreja que dizem que são verdadeiros adoradores, mas se não for do jeito dele, não gosta. Mas tem coisas que mesmo que eu não gosto, eu sei, eu tinha uma ideia melhor, eu podia fazer melhor, mas é o melhor para a igreja e para Deus. Eu tenho que aceitar. Se eu sou um verdadeiro adorador, se eu estou com o Espírito Santo em mim adorando o Espírito de verdade, eu tenho que aceitar. Tem que ser humilde. E tem que ter um senso de grupo. Ser melhor para a igreja, vai edificar a igreja. Não foi a minha ideia, eu tinha ideia melhor, mas vai edificar a igreja. É o plano que Deus apoia, é esse também que eu apoio. Esse é o senso do verdadeiro adorador. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. E assim é. Como que você adora a Deus? Tem pessoas que não vêm mais à igreja. Ele não acha nenhum sentido mais vir à igreja, adorar a Deus na igreja. Então ele às vezes não vem, não é regular na igreja. Mas Deus falou assim: me faça um santuário que eu quero morar no meio de vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Se Deus falou isso, é porque Ele queria que você viesse todos os dias à igreja adorar com Ele. Isso também faz do verdadeiro adorador. Vir os dias em que está tendo culto na igreja, eu estar lá. Porque onde está falando de Deus, é para minha edificação, eu vou estar lá. Eu vou lá com Deus. Um outro versículo que está falando aqui, ó, para nós finalizar, Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2. Lá diz algo relacionado à verdadeira adoração. Quem achou pode ler. Aqui está dizendo o quê? Logo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentai os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas tornai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês viram aí? O culto racional. Uma mente limpa, uma mente que sabe onde está concentrada. Existem adoradores que estão aqui na igreja e a mente dele está completamente perturbada, não está concentrada em Deus. Vem para a igreja completamente perturbada. Então você tem que ver
E o apóstolo Paulo diz: eu rogo, irmão, eu peço, irmão, por favor, organize sua mente para que seu culto seja racional. Tem pessoas que vêm adorar a Deus só pela emoção, e a emoção não salva ninguém, não leva ninguém a lugar algum. Tem pessoas que vêm e a igreja chora, e eu digo para vocês: lágrimas não limpam pecado de ninguém, só suja o chão, só molha o chão, não limpa pecado de ninguém, lágrimas. E tem pessoas que choram pelo testemunho de outros, não é? E chora desesperadamente. Se tem uma coisa que eu devo chorar, é pelos meus pecados, não pelos dos outros. Eu tenho que chorar pelos meus pecados, não pelos dos outros. Os outros é dele, os meus eu tenho que limpar. Emoção não salva ninguém. Culto racional, você tem que estar sabendo o que está falando, está fazendo para Deus. Esse é o culto racional que Deus quer ver. Os verdadeiros adoradores fazem o culto do raciocínio, da razão, não pela emoção. Porque a emoção, quando você sair daqui, acabou. Você não lembra mais de nada. Chorou, levou para lá, acabou. Quantas pessoas vêm à igreja, ouvem uma música, um sermão, chora desesperado, sai e não volta mais nunca? Porque a emoção não salva ninguém. O que estava no coração transformado e a razão limpa, o culto racional. Agora, nós devemos fazer um culto racional, porque esta é a vontade de Deus, disse o final do versículo. Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, lá diz o seguinte: que a vontade de Deus é a vossa santificação. Se tem uma coisa que Deus quer ver em você, que é a vontade de Deus, é a minha santificação. E os verdadeiros adoradores só vão adorar a Deus em espírito e em verdade se buscar a sua santificação. A nossa santificação. Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores. É a igreja do Parque P. Esta igreja, os adoradores estão aqui, não é em Jerusalém e também no Monte Gerizim, porque Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores. É a igreja do Parque P. Porque em Jerusalém, lá no templo, está cheio de falsos adoradores. Igreja bonita, grande, está cheio de falsos, conhece até ouro, mas cheio de falsos adoradores. Eu adoro quem eu conheço, disse Jesus. Eu conheço quem eu estou adorando. Você conhece Jesus? Você conhece Deus? Quer ser esse verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade? Você quer ser? Busque a sua santificação. Procure se santificar perante Deus. Quando você entrar na igreja e que você saia transformado. Não saia do jeito que chegou e nem pior. Deixe que o Espírito Santo transforme você. São 3 poderes que estão sobre nós agora, nos observando: Jesus, Deus e o Espírito Santo. 3 poderes. Será que esses 3 poderes não é capaz de transformar a sua vida e você sair do mesmo jeito e sair pior ainda? Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores. É a igreja do Parque P, é a igreja do São Jorge. Só você tem a resposta. Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu mudei, é o suave espírito no final, tá bom? 015, 2, é o suave espírito. 158. Espírito de Deus, a doce voz.
Santo Espírito está aqui, confortando a todos nós. Deus seja louvado. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, porque nós aprendemos, mais uma vez, fomos alertados a fazer um culto, Senhor, em espírito e em verdade. Se até aqui temos falhado, temos feito do nosso jeito, se temos feito, Senhor, um pouco, se temos sido desprezíveis, desprezando a Tua presença, e a partir de hoje, toda vez que entrarmos no Teu santo recinto, possamos entrar, Senhor, e prestar um culto em espírito e em verdade a Ti. Que a nossa reverência seja sempre, Senhor, digna da Tua presença. Possamos ter o respeito e possamos assim, Senhor, sempre lembrar que estamos na Tua presença. Devemos estar sempre calados, falando na hora certa, a coisa certa, no momento certo. Que Deus possa nos abençoar e tenhamos esse sentimento, Senhor, dentro de nós. Que possamos sempre falar tudo que seja para a edificação da Tua igreja. Tudo que cantarmos, falarmos, tudo que for feito, Senhor, seja para a edificação da Tua Santa Casa. Todos nós possamos sair daqui transformados, na certeza de que prestamos um culto, Senhor, em espírito e em verdade para Ti. Abençoe esta igreja, a igreja do Parque P. Que ela seja uma igreja que possa fazer sempre o que for do Teu agrado e que aqui esteja sempre os adoradores que o Senhor procura. Obrigado por tudo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.